Então hoje nosso tema é 4 raízes do medo de cantar. Então vamos lá, vamos falar dessas 4 raízes do medo de cantar. Tem muita gente que ama cantar, que deseja muito se desenvolver vocalmente, mas não consegue, né? Porque o medo atrapalha, o medo não deixa que essas pessoas realizem esse sonho, esse desejo de cantar assim, né? Tão ardente, tão sincero. Nossa, eu lembro de várias situações assim que eu cantava aquele momento de conexão assim que a gente tem às vezes quando tá no banho, né? Você tá ali no banho e começa a cantar e vai e a voz sai, aí você, aí tá, tem uma situação de um show ou de algum encontro com pessoas que aí canta aí e aí você não consegue, né? Ter o mesmo resultado. Peraí que eu vou tomar um golinho. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Por quê? Por que eu tô sentindo esse medo? E aí vem todos esses questionamentos, né, pra gente. E esses medos, né? O medo, eu quero, antes de entrar, assim, exatamente no assunto, assim, medo de cantar, eu quero trazer para vocês sobre o medo. O que é o medo, né? O que é o medo? Então, assim, todas as emoções, porque a gente tem muita resistência com as próprias emoções, né? Então, eu tenho estudado muito sobre emoções, sobre voz e emoção, sobre essa relação da voz com a própria emoção, né? E aí acaba sendo o todo, né? Então, assim, por exemplo, o medo. O que o medo... Porque, gente, é como a sociedade, vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. A sociedade, ela determina, e a nossa cultura, né? Determina quais são os sentimentos que a gente pode sentir. Quais são os sentimentos permitidos e quais que não são permitidos, né? Então, tem essa coisa aí, mesmo que a gente não perceba, tipo, existem sentimentos que, ok, você pode sentir. E existem sentimentos que não, você não pode sentir. Então, o grande desequilíbrio, ele tá aí, né? Ele mora aí nesse lugar. Então, assim, medo, ai, você tem medo, né? Dificilmente a gente fala, eu tenho medo disso. Ou então nós somos aquela pessoa que tem medo de tudo, né? E aí fica ali falando o tempo todo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu conheço uma pessoa que fala assim, eu tenho medo. O medo já faz parte da fala dela, né? Não vou porque eu tenho medo. Não levo meu celular porque eu tenho medo. Né? Tudo é medo, tudo é medo, tudo é medo. Né? Então, assim, o medo de cantar, ele não é só o medo de cantar, é um medo que a gente traz de várias outras coisas da vida. Então, assim, tudo que está relacionado à voz, ele na verdade está relacionado a várias coisas da nossa vida também, né? Não é só a voz, não é só a voz. Então, se eu sinto medo, é algo que eu preciso trabalhar em mim. E isso vai ressoar na minha voz, porque nossa voz, ela traduz tudo que a gente sente, todos os nossos sentimentos, né? A voz vai traduzindo essas coisas todas. Então, não é o medo é só para cantar. Não, se a gente for falar, se eu for conversar com essa pessoa que chega aqui e me fala, Ana, tenho medo de cantar. Se eu for conversar com você mais profundamente, a gente vai entender quais são os outros medos, né? Quais são as outras relações de medo que você cultiva na sua vida, né? No dia a dia. Porque na voz vai só ressoar algo que já está aí dentro de você, né? Então a voz ela vai ressoar ali o que está dentro aí de você, né? Como é que você se relaciona com isso, como é que você sente tudo isso. Então é mais ou menos nesse sentido que eu vou trazendo essas aulas e essas percepções sobre a voz, né? Porque não é só o medo de cantar. Então, a primeira raiz que eu vou falar aqui com vocês do medo de cantar são os silenciamentos que a gente vive,
né? É uma raiz que traz várias outras, né? Uma raiz que vai trazendo várias outras. Então, por exemplo, silenciamentos. Eu sempre falo, gente, a criança, ela nasce com todas as possibilidades vocais, né? Ela vai ali trabalhando a voz, ela vai brincando com a voz, ela vai cuidando, sabe? Ela vai fazendo um processo de pesquisa muito linda, sabe? De muita conexão, né? Veja uma criança experimentando a voz, ela não tem nenhum parâmetro que vai dizer tá feio, tá bonito, tá afinado, tá desafinado. A criança só faz, né? Mas é isso, quando a criança adquire a linguagem, a maioria dos pais estão ali naquele processo de silenciar essa criança, né? Então, o que são os silenciamentos? São todas as coisas que nós já escutamos sobre a nossa voz e todas as atitudes que alguém já tomou com relação à nossa voz. Tipo, cala a boca, silêncio, não canta agora, para de fazer barulho. Aí você começa a associar o seu canto com um barulho, né? Não é um canto, não é uma coisa bonita, não é algo assim que você vai... Então, começam a vir, então, assim, os silenciamentos. Identificar quais foram esses silenciamentos, né? Eu sempre trago aqui também exemplos da minha filha, porque eu tenho uma criança que canta, né? E eu me vejo muito nela. Então, com ela eu também aprendo a dar essa liberdade para a voz, a observar em qual momento eu posso estar silenciando essa voz, né? Em qual momento eu posso estar bloqueando algo na minha filha, né? Na minha criança aqui, minha criança, porque tem a minha criança e tem a minha filha, que é uma criança, né? Então, assim, a minha criança foi muito silenciada. Então, nesse processo todo de silenciamento da minha criança, eu fui deixando que o medo tomasse conta da minha voz, né? Então, mesmo cantando, mesmo sempre me expondo para o canto, eu sempre tinha um medo ali, né? Um medozinho. E aí comecei a perceber que esses medos vinham desses silenciamentos, né? E aí esses silenciamentos têm as outras raízes. Então eu trouxe aqui 4 raízes desse medo, né? O silenciamento. A segunda são as críticas destrutivas que a gente vai recebendo, né? No decorrer mesmo da nossa trajetória. Que pode ser, gente, como cantor ou amante, né? Amante do canto, amador. Então, as críticas destrutivas, todas as críticas destrutivas que você já recebeu, relacionadas à sua voz, vão alimentar esse medo de cantar. No início eu estava falando, eu quero contextualizar o medo, tá? Então, deixa eu contextualizar o medo aqui para vocês. E aí eu continuo com as outras raízes e aprofundar um pouco mais nessa das críticas destrutivas. Então, vamos lá. O medo. O medo. Vocês já se permitiram sentir medo mesmo, assim? Ai, meu Deus. Eu venho me conectando muito, muito, muito com as emoções, com as minhas emoções. E buscando entender e compreender essas relações mesmo de voz e de emoção. Então, a emoção do medo... Imagine aí uma pessoa que não tem medo nenhum. Medo zero. Vou trazer um exemplo assim para ficar bem fácil para vocês compreenderem, tá? Então, ó, medo zero. Medo zero. Eu atravesso a rua sem olhar para os lados. Eu só me jogo e vou. Medo zero. Né? Medo 10. Pega uma escala de 1 a 10. Medo 10. Eu nem saio de casa porque eu tenho que atravessar a rua. E o medo no 5, como que seria esse medo no equilíbrio? Seria, vou olhar para os lados
antes de atravessar a rua. Né? Um exemplo aí. A gente pode também transpor essas relações para o medo de cantar, né? Ter medo de cantar, gente, trava a gente para cantar. Eu não vou nem abrir minha boca, né? A gente já fala assim, eu não vou nem abrir minha boca, por quê? Porque eu vou cantar desafinada, porque as pessoas não vão gostar, porque eu vou receber muitas críticas e eu não quero que ninguém fique falando, opinando na minha voz. Então, melhor ficar calado, não vou nem cantar, né? A gente vai para esse lugar aí. É o extremo, né? O medo de cantar é paralisia total, né? Você só canta e olha lá no banheiro, mesmo assim se criticando muito, né? Ah, não tá bom. Você não sente prazer nenhum para cantar. Medo zero de cantar. Aí canto sem ter percepção da minha própria voz, eu vou cantando. O que não é algo ruim, né? Se a gente for relacionar com medo. Mas aí você precisa começar a buscar esse sentimento mesmo de segurança, né? Porque aí eu vou falar mais, né? Vou falar mais quando a gente aprofundar um pouquinho mais no medo, porque aí tem os medos que são causados pela insegurança musical, pela falta, né, do conhecimento musical e também pela falta do conhecimento técnico da própria voz, né? Autocompreensão vocal. Eu quero trocar essa palavra técnica vocal por autocompreensão vocal, porque dentro da metodologia, da minha metodologia, a técnica é algo que a gente constrói, né? A gente vai construindo dentro da gente. Cada pessoa tem uma técnica, porque é a forma como ela se relaciona com a própria voz, né? Então, vou tirar essa palavra técnica vocal e vou sempre falar autocompreensão vocal. Autocompreensão vocal. Isadele está falando aqui no YouTube, deixa eu ler a mensagem dela. Quando eu era pequena e cantava, algumas pessoas da minha família davam risadas. E isso criou um medo muito grande. O que você está falando tem super sentido. Eu tive que ir me superando e vencendo. Eu fiquei até emocionada, porque é comum, gente. A gente dá risada de alguém cantando, principalmente dentro da nossa família ou amigos próximos, né? Isso é bem comum de acontecer, sabia? Muito, muito comum. Eu já passei por essas situações também, né? De alguém rir quando eu estava cantando. Principalmente na infância, isso causa silenciamento. Eu falo assim, a criança que não canta, ela já passou por algum tipo de silenciamento, né? Que às vezes a gente nem percebe. Então, essas percepções são necessárias, que a gente sempre abra essas percepções. Na escuta do outro, né? Na escuta do outro com acolhimento, com carinho, com amor. Então, essas críticas destrutivas, né? Elas vão fazendo com que a gente sustente o medo e que a gente aumente também a potência do medo de cantar. Terceira raiz do medo de cantar é o medo de não ser aprovada. Existe esse medo de não ser aprovada. Porque é como se assim, a gente canta para ter uma aprovação do outro. Mas isso acontece quando a gente não constrói uma relação com a nossa própria voz. Tudo que a gente faz de dentro para fora, ela vai reverberar em quem tem que reverberar, né? Então, assim, é a questão também do foco, sabe? Qual é o meu foco quando eu canto? Lógico que a gente quer chegar nos outros, né? A gente quer se expressar. E quer ser escutado. Todo mundo que canta quer ser escutado. Mesmo as pessoas que falam, eu só quero cantar pra mim. Ok, você quer cantar pra você, isso é lindo. Pra mim é o primeiro passo, assim. É um passo muito importante. Sabe? Eu considero cantar pra você mesmo algo muito importante. Porque muitas pessoas deixam isso em último plano, né? Muitas pessoas deixam isso em último plano.
E muitas nem se lembram que precisam cantar para elas mesmas. E mesmo as que cantam só para elas mesmas e falam que o objetivo é esse, no fundo elas querem ser escutadas também. Elas querem que alguém ouça e fala: nossa, como é bom te ouvir cantar. Ai, que delícia te ouvir cantar. Ai, como você canta lindo, né? Mas aí esse medo de que esse feedback não chegue, né? Esse medo de que as pessoas não gostem da nossa voz, vai alimentando ainda mais esse medo, o medo de cantar. E aí tem mais uma raiz, que é o medo de ser criticado. O medo da aprovação, da não aprovação, né? É de alguém não te escutar. E a crítica é alguém te escutar e devolver isso para você negativamente, né? Falar: olha, não dá para cantar. E isso vai, assim... O que eu penso é que os caminhos do ensino, no geral, do canto, eles acabam indo por esses lugares muito mecânicos, né? Quando eu vou pensar e priorizar a ciência da voz, é difícil você ser um cientista vocal e cantar ao mesmo tempo. Porque é muita coisa para fazer, né? Então não dá para você pensar em cada músculo, em cada coisa e cantar. Cantar livre, né? Pode cantar. Vai cantar mais ou menos como um robozinho. Dificilmente vai cantar livre, como alguém que não sabe nada. Então são muitos pontos assim de conexões e pra gente equilibrar. Mas se isso não começa de você, se isso não parte aí de dentro para fora, é muito mais difícil de você criar essas conexões, né? A gente precisa buscar essas conexões com a nossa própria voz, com o nosso próprio corpo. E principalmente com as nossas emoções, porque são elas que vão ditar, né? Então o medo é uma emoção. Uma emoção que socialmente a gente não pode dizer que tem medo, né? Imagine para os homens, gente, um homem dizer: eu tenho medo, né? Um homem diz aí: eu tenho medo. Pense aí os homens que estão aqui. Vocês conseguem dizer que tem medo de alguma coisa? Tranquilamente, né? Porque homem não pode ter medo. Mulher até que ainda dá para aceitar, né? Ah, porque mulher é fraca, é frágil, né? A sociedade coloca isso. Então vai dizer que tem medo? Né? Quase ninguém vai dizer que tem medo. Quase ninguém vai dizer que tá triste. Quase ninguém vai dizer que tem raiva. E essas emoções são essenciais do ser humano. Todo mundo sente raiva, medo, tristeza, alegria, né? E os que têm a voz mais aguda sofrem bullying. Eu sofri na infância porque tinha voz aguda. Magno tá falando aqui. Pois é. Então, assim, liberdade, né? Vocal. Mas aí, imagine se você tem uma base de: essa é a minha voz, eu me identifico aqui, eu amo essa voz. As pessoas vão te escutar de qualquer jeito. E vão começar a amar também, né? Porque é muito do que a gente também... Imagine o poder do pensamento reverberando no nosso corpo, o poder das nossas afirmações, o poder das nossas visualizações. Tudo isso assim conectado. Pense aí. E você ainda coloca isso com a sua voz. Olha a força que isso tem no universo. Então, se eu tenho medo e ainda coloco isso na minha voz com medo, vem mais medo para cima de mim. Então, é preciso mesmo um trabalho de autocompreensão da própria voz para a gente conseguir vencer
esses medos e não é nada difícil, né? Eu acredito que, inclusive, algumas pessoas que estão aqui escutando a minha fala já estão pensando aí e já estão liberando esses medos, né? Então, às vezes, gente, é aquele comentário assim totalmente despretensioso de alguém, ou às vezes a gente também faz, viu? O bullying, a gente também planta a sementinha do medo nas outras pessoas, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, nossa, era complexo, porque cantar era como assim, a professora já trazia os medos dela e jogava em cima de mim. Ó, você não pode cantar, você não pode gritar, vai acabar com sua voz. Ó, você tem que fazer exatamente desse jeito, senão você não vai cantar bem. Então, assim, são vários medos que são plantados dentro da gente também, né? E aí tem esses medos que são causados pela insegurança musical, do conhecimento, né? Vou trazer esses medos aqui. Falta de conhecimento musical vão alimentando os medos da gente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem muita gente que canta, que faz música e que não sabe nada de teoria. Não estou dizendo que não seja importante saber sobre teoria, mas não determina, sabe? Se eu for lá em Dona Dalva do Samba, maravilhosa, ela curtiu meu vídeo lá do Rios. Vocês curtiram, gente? Dona Dalva do Samba foi lá e curtiu, viu? Minha rainha. Então, assim, Dona Dalva, gente, sabe? Quantos outros mestres da voz que eu posso chegar e perguntar: você sabe aqui a partitura, onde é que fica o dó, onde é que fica o ré? Vai dizer não, mas que fazem. E estão aí, estão na história, né? Outro dia eu vi, até repostei um vídeo de Luiz Gonzaga falando que ele foi recusado na orquestra. Isso tem, acho que uma semana que eu repostei esse vídeo lá de Bira Marx, que postou. E ele falou que ele tocava sanfona já. Tocava sanfona. Imagine, Luiz Gonzaga, né? E aí eu acho que ele estava alistado no exército, uma coisa assim. E aí ia rolar a banda lá, a orquestra. E aí o maestro chegou e aí perguntou para ele: você sabe mi bemol? E ele olhou assim: não sei. E não foi aceito, né? Ainda bem, né? Talvez se ele fosse aceito eu fosse ficar lá nessa orquestra parado, não tivesse composto tanta coisa linda pra gente, né? E aí a repórter no final ainda pergunta assim: e aí hoje você já sabe o que é mi bemol? Eu continuo não sabendo o que é mi bemol. E não fez diferença, e não faz diferença. Então, assim, a falta de conhecimento musical, ela não é um impedimento para você cantar. Se você está aberta para construir essa relação. Esse conhecimento musical, ele pode vir depois, tá? Para ser algo a mais na sua formação, né? Na sua trajetória. Implantaram na nossa cabeça assim: olha, você só vai cantar bem se você souber respirar pelo diafragma. Todo mundo respira pelo diafragma naturalmente, gente. Onde é que está minha respiração? Está no corpo, né? Então, essa coisa o conhecimento técnico vocal não pode impedir você de cantar, se você não tem. Aí você volta lá para a criança, tá? A sua criança já sabia cantar. Sua avó, que nunca estudou, que não sabe nada de técnica vocal. Tô falando isso de uma experiência prática. Porque, olha, eu comecei a cantar muito cedo, aos 6 anos. Então, aos 16 que eu vim fazer uma primeira aula de canto. Eu já tinha toda essa trajetória de canto. Mas quando eu cheguei, ó, você não sabe nada, fica aqui.
E eu aceitava. Não sei nada, eu nunca estudei mesmo. Só que eu não sabia valorizar tudo que eu já tinha vivido de voz e de canto, mesmo sem saber nada. E isso é importante, tá? Isso é importante. Não é do zero. Não existe, sabe, nenhuma pessoa. Se até tiver alguém aqui, manda aí uma mensagem que eu quero te conhecer. Eu não conheci ainda uma pessoa que fala assim, olha, eu estava atravessando a rua e decidi cantar. Você pode até ter despertado e agora está se abrindo para cantar, mas com certeza você já tem uma história com sua voz. Ah, eu cantava quando era criança, eu cantava na escola. Ah, eu sempre, né? Busca aí, a gente vai fazendo essa busca e vai descobrindo que, olhe, já tem história de voz, já tem. Então, assim, nunca é do zero, gente, nunca é. Vocês podem até achar que é, mas aí depois começa a ver na própria história que não é. Quando a gente não se reconhece nesses nossos processos mesmo de entender que cantar nasce naturalmente, né? Nasce em um momento assim totalmente natural e despretensioso, às vezes. Eu acredito que sim, na maioria das vezes. E que você tem uma voz única, com características únicas, que vai ressoar única. Quando você começa a pensar nesses processos, você vai perdendo o medo de cantar. Então, assim, o que não é ter medo de cantar, sentir medo de cantar? Ter segurança ao emitir a própria voz é não ter medo, né? Não ter medo é você estar ali seguro, emitindo a sua voz. É se sentir segura cantando. Seguir o desejo de cantar, sem pensar em muita coisa, sabe? Então, assim, fazer um treinamento desses, de você cantar sem medo, cantar, sabe? Vamos fazer vocês podiam fazer, sabe o que, gente? Uma lista. Uma lista dos medos. Quais são os seus medos de cantar? Lista aí. Quando é que você sente medo? Todos esses processos do medo, principalmente, o que eles fazem com a gente? Eles travam a nossa criatividade. O medo de cantar, ele se manifesta no medo de cantar e na voz, porque a voz é uma potência das nossas próprias emoções. Então, a partir da voz, a gente potencializa tudo isso, né? E aí, o medo, na verdade, está relacionado com o todo, né? Então, assim, tenho medo de cantar, mas quais são os outros medos, né? Que você também tem na vida. Medo de barata. Eu não tenho medo de barata, não. E quando é que a gente se permite sentir o medo? Deixar o medo vir mesmo. Deixar o medo vir mesmo. Sentir o medo no corpo. Vocês já sentiram medo no corpo? Aquele medo que faz a gente ficar se tremendo todo. Porque tem gente que não se permite sentir, né? Então, a gente consegue superar esse medo de cantar quando a gente começa a ter consciência do que a gente sente, do que a gente é. Quando a gente começa a entender de onde é que vem, né, o medo. Por isso que eu pedi aí, anotem, gente. Façam uma lista, sabe? Sentiu medo, você vai lá e anota. Tô com medo por causa disso. Então, tô com medo por causa disso. Então, assim, identificar de onde é que vem o medo, qual é o medo, né? De onde é que vem esse silenciamento, porque às vezes a gente acha a nossa voz feia e nem sabe por quê. Aí você vai lembrar, porque um dia alguém falou que minha voz era feia. Né? Para de cantar que sua voz é feia. Né? Eu já ouvi muito isso. E aí depois a gente vai fazer qual a importância, né,
de sustentar esses medos na nossa vida, né? Como é que isso ressoa no meu corpo? Porque às vezes a gente recebe isso de uma forma que de alguma forma está nutrindo a gente, né? Porque é isso, o sentimento, a emoção, a dor, às vezes a gente cultiva aquela coisa ali, de sofrer, de ter medo, cultiva o medo, só para suprir alguma coisa dentro da gente, né? Às vezes a gente se sente segura, com medo. Como é que isso é possível? É possível, a gente... os nossos receptores, né, energéticos, eles não sabem se o medo me prejudica, me paralisa, me faz mal. Eu posso estar viciada mesmo, sentir medo. Segurança com a voz, com o corpo. Quando a gente cultiva e busca tudo isso, aí a música flui. A música flui. Eu tenho uma aluna, eu gosto de falar isso. Eu tenho, porque eu falo assim, eu não tenho ex-alunos, não, a gente continua conversando. E ela tinha, gente, síndrome do pânico, quando ela começou as aulas. E eu nem sabia, né, porque a gente vai trabalhando as coisas, vou trabalhando ali com vocês através da voz, o que a voz coloca e como é que a gente pode direcionar essa voz. E aí eu só soube mesmo, assim, depois que ela me deu esse depoimento, né? Ela falando assim, através das suas aulas e através da prática de ir no palco, cantar, me apresentar, eu me curei da síndrome do pânico, que já era algo assim, diagnosticado na minha vida. Meu Deus do céu. E são as outras proporções, né? Por isso que eu falo assim, e isso eu aprendi com a minha professora de voz, a Linda Weise. Eu gosto de trazer, viu, gente, sempre as referências. Isso é muito importante, né? A gente referenciar. Então, minha professora, Linda Weise, ela fala assim, Ana, tem uma nota que tá difícil de cantar? Tem uma nota que você não consegue afinar, né? Quais são as outras coisas na sua vida que você não está conseguindo afinar? Que você não está conseguindo dar e fazer? Então, essa compreensão da relação das minhas dificuldades vocais com as minhas dificuldades do dia a dia e da vida me colocou num outro lugar de compreensão da minha própria voz, né? Então é isso. Tem uma nota que você não está conseguindo dar? O que na sua vida você também não está conseguindo dar? Tem uma nota que está aí desafinada? O que na sua vida também está desafinado? E aí a gente faz essas relações, resolve na vida, resolve na voz. Resolve na voz, resolve na vida. Então é isso. Consciência do que sente e do que é. Tem gente que fala assim, eu só quero cantar, precisa isso tudo. Só quero cantar, mas pense aí, quem canta, a gente vai mudando a voz, vai mudando a vida. E é uma maravilha, né? Ai, tem gente que prefere ficar no medo, né? Fala, o medo é mais forte do que eu. Posso ficar aqui quietinha no meu canto, né? Aí você fica lá alimentando o medo. Então é momento de romper com o medo. É o momento de superar, né, o medo, ser mais forte do que o medo. Porque existe algo que é mais forte que o medo já dentro da gente. O que é mais forte do que o medo dentro da gente? O nosso desejo de cantar. Gente, quem ama cantar, pensa em cantar o tempo todo. Pode até deixar de lado por algum tempo, mas tá ali aquele desejo. Então, troca o medo
pelo desejo de realizar, de se ver cantando, visualizar, se visualiza cantando, sem medo, que aí você começa a cantar sem medo. As visualizações são uma arma muito valiosa pra gente, né? Uma arma não, um recurso. Tira essa palavra arma aí que eu não gosto não. Mas é um recurso que a gente já tem aqui dentro, né? Aqui dentro da imaginação. Um beijo, gente. Amo vocês. Eu tô aqui por vocês, para contribuir com vocês nesse caminho tão prazeroso e maravilhoso que é cantar. Então, quando a gente ama cantar, não pode deixar que nada impeça a gente de viver a nossa voz em plenitude, 100%, o nosso desejo, o nosso sonho. Que seja profissional, que seja, sabe, só para cantar com os amigos, cantar em casa, que seja